Atenção, primeiro tema do dia. A gente começa falando sobre projeção de Série B 2026, né? Será que teremos gigantes na Série B do ano que vem? Coloca aí na tela pra gente. Teremos gigantes na Série B 2026? O que seria um gigante? O Santos é um gigante. O Inter é um gigante, né? O Sport, em Série B, é uma grande equipe, mas não é gigante. E o Sport ainda tem um componente, já está rebaixado e vai ter um problema financeiro grave para resolver ano que vem. Então não sei se o Sport vem com essa força toda para a próxima segundona. Outra equipe que tem histórico, Fortaleza, tem um alto investimento. Se cair, para mim é ruim para Vila Nova, para Goiás e também para o Atlético. Talvez seja uma vaga a menos, né? Olha na tela do YouTube a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. A parte de cima não nos interessa muito, a parte de baixo sim. O Sport já caiu matematicamente, tem 17 pontos. O Juventude também já caiu matematicamente, tem 34. E disputam permanência. O Fortaleza, que vem de uma sequência espetacular, né? São 2 vitórias consecutivas. Time, né, ressuscitando aí nessa reta final da Série B. 3 vitórias consecutivas. Fortaleza? 3 vitórias. 8 jogos sem perder. E 3 vitórias consecutivas, né? Ele estava empatando muito, agora são 3 vitórias consecutivas. E o Inter, que agora tem Abel Braga, é o maior treinador da história colorada, é o 17º com 41. Aí você tem o Santos nas imediações da zona do rebaixamento, o Santos do Neymar com 41, o Vitória com 42, do Ventura, do Jair Ventura, e o Ceará também com possibilidades matemáticas de rebaixamento com 43 pontos conquistados. Será que venceu na última rodada, mas mesmo assim está se incomodando ali com a parte de baixo. Olha os últimos jogos dessas equipes aí que estão disputando o rebaixamento. Coloca aí na tela do YouTube. O Inter, ele pega o São Paulo fora e depois ele tem, né, a equipe do Bragantino em casa. Outro grande aí que pode ser rebaixado. Olha a tabela do Fortaleza. Pega o Corinthians em casa amanhã às 7 da noite e encerra contra o Botafogo no estádio Newton Santos, no Engenhão. Outro time que pode ser rebaixado, o Juventude já foi, né? Pega o Santos em casa e pega o Corinthians fora. E tem mais uma equipe aí também com possibilidade. O Sport já caiu, né? Então deixa quieto. Essas as equipes que estão aí na parte de baixo da tabela com possibilidade de rebaixamento. E tem o Ceará também, né? Não acredito no rebaixamento do Ceará, mas está ali na briga também. Diante disso, meninos, teremos ou não gigantes do futebol brasileiro na Série B de 2026? E o que a queda de gigantes, de grandes equipes da Série A, pode representar para Goiás, para Vila Nova e também para o Atlético? Começa por você. Alô, cracaço Danilo Dias. Fala, craque. Boa tarde. Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima terça-feira para você. Uma terça abençoada também ao meu amigo Nivaldo Carvalho. Também ao Jean. Alô, Jean, boa tarde. Meu vinho, Jean. Vamos tomar junto esse vinho. Brincadeira à parte, muito bom estar ao lado de vocês. Também ao lado dos nossos amigos ouvintes que nos acompanham aqui na frequência 90.7, também no nosso canal do YouTube. Muito bom tê-los aqui. Juventude e Sport já são os sentenciados, estarão jogando a B-Zona de 2026. Para mim, não vejo nenhum dos dois como favoritos a regressarem à Série A do ano que vem. São bons times, são bons no quesito Série B, mas eu não vejo hoje essas duas agremiações com favoritismo, assim como desceu o Santos, assim como desceu o próprio Atlético Goianiense e o Goiás na altura, que eu credenciava os como favorito. Agora, essas outras 2 vagas para esses 5 times, eu penso que vai sim ser preenchida com times com estatuto de grandeza, como foi o Internacional em 2017, que naquela altura caiu e não foi campeão da Série B, para você ver o nível de dificuldade que tem. Eu vejo o Internacional de Porto Alegre no recorte dos 10 últimos jogos, 5 derrotas, apenas 2 vitórias e 3 empates, um recorte muito ruim, uma reação tardia, uma mudança de comando técnico na hora errada. Eles deveriam ter feito isso há muito mais tempo e não foi adiando e postergando a sua relação com a comissão técnica anterior. Tem jogadores com investimento altíssimo, como o próprio Borré e outros, Ener Valências. O Alan Patrick é a única peça-chave daquele elenco que corre contra todos e remando em um time que não vive um bom momento ao longo de todo o campeonato. Eu me recordo de uma partida boa do Inter lá no mês 7, então tem muito tempo. Passou o mês de outubro inteiro sem sequer uma vitória, então eu vejo o Internacional ocupando uma dessas vagas e estará certamente na Série B do ano que vem. E ele para mim não vence o São Paulo fora, e depois tem o Red Bull Bragantino, e a outra vaga vai ser
ocupada ou por Fortaleza ou pela equipe do Vitória, que no recorte com o Jair Ventura vem tendo um retrospecto muito bom, assim como o Fortaleza, como vocês trouxeram bem, são 4 vitórias, 4 empates, no recorte maior de 8 jogos. Eu vejo que a reação foi excelente, foi excepcional, mas tem 2 jogos considerados pesados, Corinthians e o Botafogo. Eu vejo que ou ele ou o Vitória vai ocupar essa segunda vaga. Se fosse para me escolher, eu ficaria com o Internacional e Fortaleza ocupando as 2 últimas vagas restantes. Thiago. 1h14 da tarde agora. Meus amigos, atenção, tem mega promoção da Bater Shop para você nesse final de 2025. Bateria Sedelco 60 amperes com 30 meses de garantia, só R$ 420 a base de troca. Entrega instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525, 3295-2525. 1h14 da tarde, debate das séries, oferecimento Link Telecom. Você navega, joga online, maratona suas séries e ainda garante benefícios exclusivos. Link Telecom, conexão em todos os sentidos. A Camargo, há 6 décadas, parceira de quem produz. 3272-6666. A Fricó tem a mais completa linha de linguiças. Sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Linguiça suína com queijo, de frango com bacon e muito mais. Fricó, receita de deliciosos momentos. Laje Santa Inês. Não pergunte, meu amigo. Tenha certeza, porque é sensacional. 3246-7200. As lajes não são iguais. Laje Santa Inês. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. E Eurodiesel, com o amigo produtor rural da plantação até a colheita. 3576-3646, 3576-3646. Você já deixou o teu like do canal do YouTube, gente? Eu preciso do teu like agora. Rapidinho, Danilo. Só para passar a palavra, né, para os outros 2 colegas, o Jair Ventura, em 12 jogos, ele conseguiu 20 pontos dos 36 que disputou à frente do Vitória. É típico de um trabalho de recuperação. Ele tem 6 vitórias, 4 derrotas e apenas 2 empates, um trabalho absurdo que ele fez com o Vitória lá. Pra você ter uma ideia, os pontos que o Vitória tem nas mãos dele são 50% dos pontos que o Vitória conseguiu no campeonato todo. Então Jair Ventura teve a reação, mas pra mim essa briga vai ficar entre eles ou o Fortaleza, um dos 2 vai se juntar ao Inter. 1h15 agora, Matheus Pereira tá ligado com a gente, Ceará pega Palmeiras e Flamengo, pra mim cai. Divino Rocha, mais uma temporada pro pequeno Goiás ficar de fora da Série B. O Degmar Biju também tá ligado com a gente. Vinícius Andrade, Vila Nova contratou o Kleber que estava no Avaí, já foi confirmado? Não, Vinícius, nada confirmado. O Kleber, inclusive, tem proposta para fora do Brasil. A tendência nesse momento é que ele deixe o Brasil e não fique nem na Série A nem na Série B. Um jogador, nesse momento, valorizadíssimo. Valorizadíssimo. Acho difícil que venha pro Vila. Nem ouvi história também de acerto do Vila Nova com o Kleber, não, viu? Um abraço pro Daniel Lopes, também tá ligado com a gente. Vinícius Andrade, eu mandei mensagem. Emerson Chan também está participando, enfim, um abraço para toda essa turma maravilhosa. Deixa o teu like, já tem aí, né, superchat, o filho do Nivaldo mandou R$1 aqui pra gente. Alô, Lontra, pede o Papai Noel e o Jean Lopes pra mandar um abraço pra mim, daqui a pouco o Jean Lopes manda pra você, viu, filho do Nivaldo? Vai deixando a tua mensagem e também a tua participação. Era filho do Adson? Hoje é o filho do Nivaldo. Ele vai mudando de pai. Ô, Jean Lopes, vem aqui também pro canal do YouTube, divide a tela aí com o nosso Jeanzinho, porque, cara, Série A parece uma coisa tão distante aqui do futebol goiano, mas está aqui do lado, porque, né, o reflexo da zona do rebaixamento vai ter aí, digamos, com impacto positivo ou negativo na Série B do ano que vem. E se tem impacto em Série B, interessa muito a gente, porque ano que vem, mais uma vez, teremos 3 representantes na segundona, Vila Nova, Goiás e também a equipe do Atlético, né? O que representaria a queda de um gigante? E para você, Jean, teremos ou não uma grande camisa do futebol do Brasil disputando a Série B em mais uma temporada? Fala comigo mais completo. Boa tarde, Jean Lopes. Boa tarde, Thiago Menezes. Um grande abraço a você, um abraço ao comandante Nivaldo Carvalho, ao craque Danilo Dias, Dedê, que vamos tomar um vinho juntos para celebrar o final de 2025, a entrada de 2026, e o vinho é por minha conta, viu, seu Danilo? Grande abraço ao ouvinte da Band News FM e ao filho do Nivaldo, né? Um abraço a você, filho do Nivaldo. Ô, Thiago, veja bem, vai ter um gigante sim, e eu vou te dizer qual que eu prevejo, né? É óbvio que é uma opinião que darei, não é uma certeza, e para mim a presença de um gigante na Série B é excepcional, se for 2, melhor ainda, porque vai trazer atenção, vai trazer interesse de televisões, provavelmente os valores passados aos clubes podem subir e não ser ruim como foi em 2025. O interesse midiático também vai ser maior, vai ser muito mais movimentado a Série B com a presença de 1 ou 2 grandes clubes
do futebol brasileiro. E eu vou te dizer qual que eu prevejo que seja esse clube. Como todo mundo sabe, Sport e Juventude já estão rebaixados matematicamente. Fortaleza tem 40 pontos e jogará contra o Corinthians em casa e contra o Botafogo fora. Para mim, ele vence o Corinthians em casa. Primeiro que o Fortaleza está numa crescente e o Corinthians, quando sai de São Paulo, quando sai do Itaquerão, o estádio de todos nós, ele não ganha de ninguém. Então o Fortaleza fará mais 3 pontos. Porém, ele jogará contra o Botafogo na última rodada e o Botafogo está lutando com o Fluminense por uma vaga para a fase de grupos, direto para a fase de grupos da Libertadores. Aí, para mim, ele perde o jogo do Botafogo. Então o Fortaleza será o terceiro rebaixado. Claro, eu estou fazendo uma projeção, né? Não é uma informação. E o quarto será o Santos. Explico por quê. O Internacional vai jogar contra o São Paulo, que virou uma baba nesse final de série A, tá perdendo de todo mundo, e depois jogará contra o Bragantino, que é outra baba em Porto Alegre. O Internacional fará pelo menos 4 pontos nesses 2 jogos. Chegará a 45. O Santos jogará contra o Juventude fora e contra o Cruzeiro no último jogo. Para mim, o Santos não vence nenhum desses 2 jogos. Ele pode, quando muito, empatar ambos, chegaria a 43. Então o Santos será o rebaixado. A questão do Ceará deve perder para o Flamengo, né, que precisa desse jogo para ser campeão brasileiro. Se como é que fala lá, o Arrascaeta ou o Bruno Henrique não fizer nenhum gol, o árbitro vai arrumar um pênalti para o Flamengo, obviamente, vai ter pênalti, vai ter gol impedido, gol com falta, vai ter o Pulgar vai alejar 1 ou 2 jogadores do Ceará e vai continuar jogando, não vai ser expulso, e o Flamengo vai ganhar de um jeito ou do outro. Ou ele ganha na bola ou ele ganha na arbitragem, a verdade é essa. Então o Ceará perderá esse jogo. Mas depois ele pegará o Palmeiras disputando um mero amistoso em casa. O Palmeiras não vai ter mais nenhum interesse em nada. Então o Ceará vence o último jogo, chega a 46 pontos e também não vai ser rebaixado. Portanto, Thiago, para mim, além de Sport e Juventude, cairão Fortaleza e Santos. 1h21 da tarde agora. Valeu demais, Jean Lopes, 1h21. Precisando de uniformes para a sua empresa? Visite o nosso Instagram, @EloForteUniformes. Enviamos para todos os estados. Solicite a tua cotação pelo nosso WhatsApp, 629-8196-0131. Instagram, @EloForteUniformes. 1h21 da tarde, debate das feras até às 3, pedindo o teu like. Oferecimento Engelabur. Segurança do trabalho é com o timaço da Engelabur. Garanta as melhores frutas natalinas e castanhas para a ceia. Dê uma passada nos hortifrutis do Grupo Moreira. Clinicato, atendimento especializado em saúde mental. Mega Black Renault na Vesa. Praça Nova Suíça. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. E Danove Restaurante. Para você que gosta de comida de qualidade, dê uma passadinha no Danove Restaurante. Lá tem saladas, churrasco, comida goiana, peixes grelhados e muito mais. Danove Restaurante, na Avenida Tocantins, no setor aeroporto. Um abraço para o Edgar Torres, está ligado com a gente. O Chico Xavier de Souza, Grande Baleia. Alô, Thiago Menezes, boa tarde. Muita chuva aqui no Rancho Lagoa Velha. Ô, Chico, aqui também choveu, viu? Nesse momento não chove, o céu parcialmente nublado, mas choveu muito aqui durante o dia. Grande Baleia, obrigado pela audiência. Edielson Santos também está ligado, boa tarde. Já era pro Goiás. O Edielson, pelo time que o Goiás está montando, acho que o Goiás vai ter um 2026 bem mais feliz, viu? Bem mais feliz, bem mais feliz. Hélio Alves, Jean, que piada, o Flamengo não precisa de arbitragem para vencer o Ceará não, tá de brincadeira. Um abraço aqui também pro Carlos da Silva e o Tabela 1 também tá ligado, mandando aqui vários kkks pra gente. Muito obrigado pela audiência. Deixa eu chamar aqui o meu comandante Nivaldo Carvalho. E aí, Nivaldo, quero a tua opinião também sobre a presença ou não de um gigante na Série B do ano que vem. Coloca o Nivaldo aí na tela do canal do YouTube, Giovana. E eu queria ver contigo também uma outra situação. O Jean até citei como positiva a possível queda de um gigante. Eu não vejo nada positivo para a competição, principalmente para a gente aqui do futebol goiano. Porque do ponto de vista da televisão, não tem aumento. O contrato já está definido. Contrato de 5 anos. Então a ESPN não vai pagar um centavo a mais caso o Santos caia, caso o Inter caia. Talvez pode ter o interesse de uma Globo, né? Mas a Globo aberta teria interesse de transmitir o jogo do Santos, que é a 4ª força em torcida lá do estado de São Paulo, do Inter, que é um time muito regionalizado, não é um time nacional. Então eu só vejo prejuízo, porque quando um grande cai, uma vaga é praticamente dele. Aconteceu do Cruzeiro que ficou 3 anos na Série B, mas o Cruzeiro era no caso à parte, né? Foi roubado, teve toda uma conjuntura lá para que ele ficasse 3 anos na Série B.
Mas enfim, comandante, teremos ou não Gigantes na Série B do ano que vem? E qual a tendência de Gigante rebaixado para enfrentar aí uma das competições mais difíceis, mais custosas do calendário brasileiro, que é a segundona, comandante? Fala comigo, Superfera. Boa tarde, Rivaldinho. Boa tarde, Thiago. Um grande abraço a você, ao Danilo, ao Santa Claus Jean Lopes, aos ouvintes da Band News 90.7, a rádio mais linda do Brasil. Olha, tá bem embolado isso aqui, né? Tem gente pedindo para que o Juventude entregue o jogo para o Santos, lá no Jacone, para prejudicar o Internacional. Tem gente implorando pro Juventude entregar o jogo. Eu acho que o Juventude vai receber algumas malas de dinheiro lá. E aí, recebendo malas de dinheiro, o ânimo do Juventude vai mudar. Aí, realmente, fica difícil para o Santos ganhar o jogo. Se não tiver nada de dinheiro, o Santos ganha o jogo. E eu acho que só ganha esse também. Aí o Santos iria a 44 pontos e é uma pontuação que não é suficiente para manter o Peixe na primeira divisão. Então eu vejo a situação do Santos muito delicada. A outra situação é a do Internacional. O Inter, o São Paulo, uma porcaria, é verdade, mas o São Paulo não vai dar refresco para o Internacional lá em São Paulo. Esse jogo deve ser na Vila Belmiro. Dificilmente o Internacional vai ganhar do São Paulo. Mudou de técnico, né? O Abel está lá agora, já andou falando bobagem. Por você falar essas coisas é ter problema na certa. Pô, ferveu em cima dele lá. Enfim, a situação do Fortaleza. Eu acho que o Fortaleza ganha os 2 jogos que lhe restam. Eu acho que ele ganha os 2 jogos e o Fortaleza, acho que ele vai acabar se salvando. Porque ele pega o Corinthians, porque o Corinthians já está na Sula e não sai dela, certo? E eles olham muito assim a questão de adversário, né? Porque o Corinthians, para prejudicar o Santos, ele não vai esforçar para prejudicar o Fortaleza. E é verdade que o Fortaleza depois ele pega o Botafogo lá no Rio. Provavelmente o Botafogo vai estar brigando por uma vaga na Libertadores, né? Mas o time do Fortaleza está muito bem lá com o Martim Palermo. Depois que ele foi para lá, nossa senhora, esse time está jogando bem demais da conta. Então eu acho que o Fortaleza acaba se salvando. Então eu vejo uma situação extremamente difícil desses 2 grandes aí. O Santos e o Internacional. Então você aposta em quem? Eu teria uma tendência de apostar que os 2 caem. E seria uma tragédia, né? Seria uma Série B só com 2 vagas. Seria trágico. Ô, Thiago. Oi, Jean. Sim. Não, faltou no meu comentário o Vitória, né? O Vitória, que é um dos candidatos aí, um dos favoritos a rebaixar, na opinião de muita gente. O Vitória vai jogar contra o Bragantino fora e depois contra o São Paulo em casa. O Vitória também está numa crescente. E é perigoso ele ganhar os 2 jogos. O Bragantino, a sorte dele é que ele já tem 45 pontos, porque ele vai, na minha opinião, ele perde pro Vitória e vai perder pro Inter na última rodada. Mas com 45 pontos ele pode escapar. Tem essa possibilidade também, né? Ou seja, gente, a possibilidade de 2 gigantes na Série B do ano que vem, ela existe. Pra mim, o time que tem mais chance de cair, Thiago, é o Inter. Risco de queda. Risco de queda, né? Risco de queda, e é o Internacional. Pra mim é o que tá mais Eu acho que o Santos também não faz a pontuação. O Santos, pra ficar, não pode ser 45 pontos. Ele não faz 45. Ele não faz 45. Não tem jeito de fazer, né? Não tem jeito. Então, assim, eu acho que com 41 pontos talvez ele escape, né? Com 41 pontos talvez ele escape. 41 é o que ele tem hoje. 41? Não, ele tá com 41 pontos? Então talvez com 44, com mais uma vitória ele escape. Com 44. Com 44. A não ser que o Cruzeiro vai pra lá jogar. Fortaleza. Ele vai jogar com o Juventude lá em Caxias. Tem muita gente pedindo pro Juventude entregar o jogo. Fortaleza tem 40, né? O Fortaleza tem 40, chega a 46 agora. Mas ele pega o Botafogo, Thiago, até o Nivaldo acha que ele é capaz de vencer o Botafogo, mas o Botafogo tá disputando uma vaga direto para a fase de grupos com o Fluminense. Os 2 estão ali, o Botafogo tem 1 ponto à frente, né? Então acho difícil o Botafogo deixar escapar esse último jogo. Eu até pensei no Ceará, mas o Ceará, se você for analisar, ele pega os 2 tubarões. Será que mais uma vitória ele tá fora? Ele pega Flamengo e Palmeiras. Só que o Palmeiras acabou o ano. Férias, jogadores descrentes do ano, da temporada, vai lá no Castelão, se calhar vai mandar um time meio que dublê, com um empate ali, se calhar ele consegue. E eu não vejo o Ceará também amanhã perdendo o jogo do Flamengo não, viu? Cuidado.
Os jogadores aí o Flamengo também tá de ressaca, né? Ressaca. E a arbitragem, Danilo, você esqueceu? Isso que o Santa Claus falou é muito pertinente. Se o Flamengo fala, nós não damos conta, o árbitro fala assim, você vai fazer um gol, seu filho de uma égua. Eu vou arrumar um gol pra você. Se o Ceará estiver jogando bem, Nivaldo, o Pulgar quebra a perna de uns dois e continua em campo. Mas aí fala do cara do Palmeiras também, que fez a mesma coisa. Vai ter pênalti. A quantidade de pênaltis que o Flamengo precisar, o árbitro vai dar, porque o título para o Flamengo vai sair nesse jogo diante do Ceará. E a gente tem que ter, Thiago, só para encerrar esse assunto. Você fala em nome das maiores marcas goianas, debate das feras, oferecimento Pizza Z. Jogo bom, pede a melhor pizza da cidade. Pizza Z, 44 anos acompanhando você em todos os momentos. Peça pelo delivery, WhatsApp 6235314000 ou pelo app da 99 Food. Atlanta Contabilidade e Confiança que gera resultados. 62982360008. Precisou de peças para o seu carro nacional ou importado de todas as marcas e modelos? Venha para a GT Autopeças, amiga do futebol goiano, amiga também da qualidade. GT Autopeças, o telefone é muito fácil, ligue agora, 3265-3333. Doutor Baterias, a melhor de Goiânia, com bateria 60 amperes Max Life, R$349 na base de troca. Uma bateria de qualidade e durabilidade. A bateria pifou? Chame o doutor, 6231428070 ou pelo WhatsApp 629-9883-0388. E Sopema, referência nacional em peças para motores a diesel. São mais de 50 mil itens à pronta entrega. Selo de metro e mais de 90 dias de garantia. Pegue o telefone e ligue agora. 6239285114. Sopema GO. 100% confiança. Você já deixou o teu like, gente? Sapeca like para Like Móveis. Like. Muito obrigado pela tua audiência. Para matar o assunto, Danilo. A oitava e a nona posição, onde hoje tem essa possibilidade de troca, o São Paulo tá ali próximo, o próprio Corinthians. O ano passado, para título de curiosidade, o oitavo colocado pegou 31 milhões de reais. Já o nono pegou 28 milhões. Diferença de 3 milhões de reais, que faz total diferença no orçamento. E essa posição... Pra um time médio, você tá doido, hein? E pode ter briga ali também. Ou seja, um São Paulo enfrenta o Inter, enfrenta um Vitória, mas ele quer ficar ali em oitavo colocado para pegar pelo menos 31 milhões. E essa vaga na Sul-Americana, já que não conquistou a possível Conmebol Libertadores, ainda pode surgir essa vaga. Então ainda tem briga também para esses times que estão ali. Ainda mais o São Paulo, que tá numa penúria do caramba. Deus e o mundo, né? Ou seja, enfrentar o São Paulo hoje pode ser sinônimo de facilidade, mas nem tanto. Calma aí, porque tem uma briga ali possível também.